Olá, meus irmãos, vamos para mais uma aula, mais uma reflexão nossa aqui de quarta-feira sobre igrejas que prevalecem. Como sempre, estamos utilizando como base este livro que traz uma reflexão bem interessante sobre 25 princípios que são comuns, princípios que são notados claramente em todas as igrejas que têm exercido um papel relevante no seu tempo. E, obviamente, não são apenas igrejas brasileiras, são igrejas espalhadas Brasil afora. E o tema de hoje é sobre pregação, igrejas que estão se dando bem no sentido de serem atuantes na sua geração, na sua época, são igrejas onde a pregação é encorajadora e também é prática. Igrejas que têm uma pregação, um anúncio, uma maneira de comunicar o Evangelho de forma encorajadora e de forma prática. Grave esses dois princípios aí. Na verdade é um princípio só, né? Mas gravem essas duas maneiras de observar esse princípio. Quero ler para você o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, verso 9 e verso 10, que diz o seguinte: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Eclesiastes, capítulo 12, verso 9 e verso 10. Pensando aqui sobre esse assunto, eu quero que você faça comigo aqui uma análise, uma reflexão e, claro, a sua opinião é muito importante para a gente aqui, o seu retorno. E você pode fazer isso colocando aí embaixo mesmo, né, no chat, a sua impressão, as suas dúvidas, o seu questionamento, a sua discordância, tanto faz. E também pode fazer de forma particular, presencialmente comigo, né? Pode mandar para o WhatsApp, pode encontrar comigo, vai ser um prazer a gente conversar sobre essas coisas. É uma área delicada do pastor falar sobre pregação, porque toda semana o pastor tem que gerar um sermão, ele tem que parir um sermão, pelo menos um. Tem igrejas que até precisam de mais de um sermão, mas durante a semana ele tem que parir um sermão, toda semana ele tem que parir um estudo, e fora outras coisas tantas, e às vezes pode ser que para facilitar as ferramentas se tornem mais uma muleta do que uma ajuda. E o pastor, no caso eu, o pastor Tinoco, o pastor Léo, corremos o risco então de se apegar a uma maneira de fazer, porque aquilo traz para nós um determinado conforto, traz para a gente uma determinada facilidade em operar aquela atitude ali, operar aquela ação, fazer aquele serviço, e a gente fazer muito bem feito um sermão, mas não encorajar ninguém e nem dar chance para as pessoas praticarem aquilo que a gente está falando. E isso, de fato, seria uma tragédia, ou pode estar sendo uma tragédia aqui nesta igreja. Eu não quero que isso aconteça. Porque, meus irmãos, queridos, membros e pessoas próximas aqui desta igreja presbiteriana aqui de Itaparica, em Vila Velha, Espírito Santo, eu digo para vocês, a minha preocupação hoje, após mais de 20 anos de ministério, já não é mais impressionar ninguém. Eu confesso, eu já tive essa preocupação. Eu queria pregar certo, dentro das regras, dentro da homilética, dentro da organização ali que se pode dar por texto, não para ver vidas transformadas, mas em primeiro momento para poder dar uma satisfação para quem esperava isso de mim. Afinal de contas, eu fui enviado para um seminário para aprender a fazer, dentre tantas coisas, isso. Então se esperava que quando eu cheguei, a cobrança era essa: olha, tem que pregar com 3 pontos, tem que fazer uma introdução assim, o culto tem que ter uma liturgia tal, porque eu estava preocupado então em dar satisfação para essas pessoas. Confesso para você aqui com toda a sinceridade que a gente tem que ter nesse nosso relacionamento. Não estou mais preocupado com isso. Eu estou muito preocupado se aquilo que eu separo toda semana como alimento para você, você consegue digerir. E aquilo te encoraja a viver mais na presença do Senhor e te dá uma oportunidade de fazer aquilo de uma maneira inteligível. Não fica uma coisa só no campo da ideia, mas você consegue tomar atitudes práticas a respeito daquilo que você ouve aqui nesta igreja. Tenho certeza que os colegas pastores aqui também pensam da mesma maneira.
Nós não queremos mais, né? Em algum momento, vamos conversar de forma bem franca aqui. Em alguns momentos ainda passa no coração da gente essa vontade de impressionar, de ser aceito, de receber de vocês uma aceitação. Olha, que bom, achei bonito o que você falou, mas preste muita atenção, isso é raramente, isso nem pode prevalecer. O que tem que prevalecer é uma comunicação prática e uma comunicação encorajadora. Igrejas que têm marcado a sua geração, têm como um princípio da sua existência que a pregação lá está mais comprometida em mudar os corações do que impressionar a mente. Estão mais preocupadas em ver crentes se dobrando de fato diante do Senhor, entendendo que o que eles são, o que eles precisam, o que eles têm, o que eles podem fazer, do que apenas analisando de uma maneira retórica, a oratória, a prédica, a construção muito bem feita ali da estrutura e da apresentação do texto. E vamos falar uma coisa aqui bem interessante. De que adianta eu pregar um sermão muito bem feito, muito bem elaborado, que você consegue lembrar dele muito bem, mas que não muda a sua vida? Que adianta? Se esse sermão não marca o seu coração, se ele marca só a sua mente, você consegue olhar no texto amanhã e ver as divisões ali que eu planejei, que eu fiz, que eu executei, mas a sua vida continua a mesma. De que adianta esse sermão? Para que serve essa palavra? Olha que ilustração interessante que eu ouvi. O pastor estava preocupado em fazer um sermão homileticamente perfeito, com divisões bem ajustadas, bem equalizadas, bem divididas, e ele planejou aquilo por muitas semanas e fez um sermão assim espetacular, uma obra de arte de fato. Na semana seguinte, após o domingo, ele começou a visitar os membros da igreja e começou a perguntar um por um: você lembra o que eu preguei no domingo? Você lembra o que eu preguei no domingo? Você consegue falar para mim o meu sermão? Ele esperava que a resposta fosse: lembro, o senhor começou falando isso, depois o senhor dividiu em 3 pontos, o primeiro falou disso, o segundo falou daquilo, o terceiro daquilo outro, depois o senhor concluiu assim, o senhor usou uma ilustração dessa forma. Mas para surpresa dele, aquele sermão que tinha dado tanto serviço para ele, não de aprofundamento, mas de embelezamento, aquele sermão que causou nele, falta de sono, transtornou a sua noite, porque ele queria deixar a coisa tão bonita, e conseguiu. Não era lembrado e nem aplicado. Mas uma coisa interessante, ele começou a pregar, a continuar pregando, e desistiu de fazer a coisa tão excelentemente bonita assim. E, vez por outra, saía para visitar os membros e perguntava: você lembra o que eu preguei no domingo? E as pessoas continuaram dizendo: não, a gente não lembra. Alguns lembram uma parte, meia, atravessa, esquece o texto, fala do texto da semana anterior. Mas ele passou a fazer outra pergunta. Ele perguntava: você lembra do que eu preguei no domingo? E depois que respondesse, ele fazia outra pergunta. E você, lembrando ou não, você mudou alguma coisa na sua vida depois de domingo para cá? Depois que você ouviu a pregação lá na igreja? E aí ele começou a perceber que as pessoas contavam a experiência que tiveram com a pregação da palavra na igreja. E ele percebeu ali que o mais importante não eram as pessoas lembrarem dele, lembrarem do sermão dele, mas serem transformados por aquilo que Deus usou ele para falar. Nós, pregadores, temos que vigiar nessas questões, constantemente lutar diante do Senhor, de joelhos dobrados, para poder realmente buscar trazer um alimento que seja necessário para você. Por isso, eu aproveito esse momento aqui e peço que você ore por mim, ore pelos pastores dessa igreja, ore por aquelas pessoas que têm que ministrar em algum momento aqui para criança, para adulto, não importa, para adolescente, não faz diferença, para que elas sejam iluminadas de fato e busquem falar, não aquilo que vai fazer você ficar com o olho arregalado pensando que coisa linda de ouvir, mas aquilo que vai fazer você ficar com o coração aberto e quebrantado e falando assim: poxa vida, eu preciso fazer isso. Ore por nós, para que a gente trabalhe mais para essa segunda opção do que para a primeira. Não estou propondo aqui um desleixo, um descuido, mas uma preocupação direcionada para o lado certo, para uma coisa mais importante de fato, preocupante, que é
ouvir a mensagem e aplicar a mensagem, ser estimulado pela mensagem. No livro nós temos um testemunho muito interessante, tem um amigo do pastor aqui, autor desse livro, que é o Jesus Silva Gonçalves, que ele falava que tinha gente que tinha o dom, né? Carregava consigo o dom de ter a arte da chatice no púlpito. Tão preocupado com a forma, acabavam se tornando enfadonhos, cansativos e pouco ouvidos. De que adianta se você não vai ouvir o que eu vou falar? Então preste muita atenção, ore por nós, peça que Deus nos derrame sobre nós, sabe, sabedoria. E acredite, todo sermão ele é produzido debaixo de oração, debaixo de estudo. E se o que chega a você talvez não seja o que você mais gosta, mas talvez seja esse o remédio que Deus está te dando, não rejeite. Mesmo assim, eu não estou propondo aqui um silêncio da sua parte, uma aceitação muda. Quando eu falar alguma coisa como pastor dessa igreja, que eu quero viver aqui até morrer agora, quero ficar com vocês aqui até a minha morte, e até eu aposentar, não precisa morrer antes não, eu posso aposentar e continuar congregando aqui com vocês, eu quero falar para ser entendido e para abençoar a sua vida. E se de alguma maneira falar alguma coisa que você não entendeu, você tem o dever cristão, que é meu irmão que você é, minha irmã que você é, e me procurar e falar, pastor, você falou um negócio domingo, eu não entendi, você podia me ajudar? E eu vou ter o maior prazer de conversar isso com você, da gente conversar quantos minutos, horas forem necessários. Porque sobre a palavra de Deus, nenhum tempo é exagerado. Tudo que a gente investir é pouco ainda, porque vale a pena. Tem uma outra história aqui nesse livro que é interessante. Aqui, um determinado irmão da igreja ficou vários meses convidando um vizinho para poder ir na igreja. Ele nunca ia. Um dia ele resolveu ir, mas na metade do sermão o casal foi embora. Aquele casal que tinha sido convidado foi embora. Depois que acabou o culto, ele ligou, falou, eu te convidei, você custou aí, quando você foi, você não ficou. Ele fala, por que você não ficou? A resposta deles, olha, você é doido, você vai ficar na igreja onde o pastor fica falando essas coisas tão difíceis aí, tão complicadas, só apontando problema. Não é disso que eu estou precisando, não. E nessa história nós temos duas questões interessantes para considerar. A primeira é que, será que se esse casal ficasse até o final, ele não ouviria de fato desdobrar disso, os problemas sim, mas a solução em Jesus? Talvez sim, espero que sim. Ou será que eles iriam apenas ver chatice mesmo? Só problema, só desarranjo, só coisa ruim, nada prático, nada encorajador, como se tudo fosse só problema e não houvesse uma solução chamada Jesus de Nazaré. Não sei, quem sabe? O que eu espero é que todo mundo que entrar neste lugar ouça a palavra de Deus e também seja encorajado a viver na presença dEle e seja desafiado a viver na presença dEle, como a gente usa nas nossas palavras aqui, palavras-chave. Ele seja desafiado a viver na presença dEle e tenha, sabe, uma motivação de fazer algo prático, algo real, não apenas intelectual, não apenas mental, que ele consiga fazer coisas de fato. Outra consideração que eu posso fazer aqui também é que esse casal talvez estava com a intenção um pouco deturpada, né? Porque na presença de Deus, querido irmão, querida irmã, você vai tomar ranco, eu vou tomar ranco, nós vamos ser chacoalhados. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama, e se não corrige, é porque não é filho, é um bastardo. Se você é filho de Deus, pode ter certeza que a Bíblia vai te gangorrar, ela vai puxar sua orelha, ela vai fazer com que você saia do seu centro para poder deixar Deus ser o centro da sua vida. Uma outra questão importante aqui desse capítulo é sobre a questão da saúde de quem está ministrando. Sermões doentes vão gerar pessoas doentes. Por isso, aqui nesta igreja e aqui nesse presbitério, principalmente nesse presbitério novo que surgiu agora há pouco tempo, né? Há menos de um mês, nós queremos zelar pela saúde dos líderes, para que eles de fato vivam com a saúde espiritual, emocional, física o melhor possível, para que ofereçam de fato uma comida saudável. Então, é assim, olha, eu agradeço muito a Deus de estar aqui com você nesta igreja. Você aproveite esse momento agora, nesse momento agora que eu estou falando com você. Agradeça a Deus pela sua igreja, porque ela tem uma liderança, um grupo de presbíteros que faz de tudo para que o pastor viva bem. Eu não tenho uma unha para reclamar
desse tratamento que eu recebo aqui. Os nossos presbíteros são extremamente interessados na saúde pastoral. Então, ore por eles, agradeça a Deus por isso e que isso continue dando certo. Estou falando isso aqui com você por quê? Porque essas coisas são como encanamento. Pode estar muito bem feito, mas fica debaixo, ninguém vê, a não ser que alguém de fato destaque isso. E vale a pena a gente destacar. Você tem um motivo de dar glória a Deus agora, porque os presbíteros que vocês escolheram, eu não escolho presbítero, os presbíteros que vocês escolheram sabem tratar muito bem os pastores dessa igreja. Eu sei que assim, do mesmo jeito que é comigo, era também com aqueles que vieram antes de mim. Os desafios continuam sendo grandes na hora de pregar de forma encorajadora e de forma prática. Eu preciso de discernimento para estar respondendo de fato perguntas que estão sendo feitas hoje, não perguntas que foram feitas no passado. Temo que muitas vezes nos preocupamos com perguntas que foram feitas um século atrás, que já não são demanda de hoje. Eu estou dizendo que a Bíblia perdeu o valor? Eu estou dizendo aqui que a Bíblia precisa ser atualizada? Mas de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é que existem perguntas próprias, necessidades, carências, gritos que são dados próprios em cada tempo. É disso que eu estou falando para você. E eu peço a Deus que me dê o discernimento de não estar respondendo a pergunta que já ninguém faz mais, mas está vendo de fato qual é a necessidade do tempo que estamos vivendo e buscando na Bíblia o recurso tão necessário para isso. Resumindo, o que está sendo proposto nesse capítulo é que quem vai ensinar, quem vai pregar, se preocupe mais em passar uma mensagem de Deus para as pessoas do que passar informação. Que a preocupação maior não seja apresentar algo bonito, bem elaborado para apreciar de forma literária, mas que se passe uma mensagem de fato daquilo que Deus quer para você. É um desafio grande que eu tenho buscado no Senhor atender. Chegamos ao final e, como sempre, tem algumas perguntas que eu gosto de ler aqui para você pensar junto comigo. E olha, que bom que você tem dado algum retorno aí. Às vezes aqui no chat, às vezes de forma particular, isso nos ajuda muito. Vamos lá as perguntas antes de encerrar aqui a nossa aula. A quem você deseja impressionar quando prega? A igreja aqui, quando ela faz algum evento, quando ela anuncia alguma coisa, quando ela prega através dos pastores ou de outros irmãos, ela quer impressionar quem? Né? Pergunta número 2. Seu objetivo ao expor a mensagem de Deus ao povo é a informação ou a transformação de vida? Uma pergunta muito sagaz, muito importante. O que nós queremos? Dar conteúdo ou transformar vidas? Obviamente você vai dizer assim, não, mas a gente precisa saber. Claro que a gente precisa saber. Mas se o foco for apenas informar, é uma coisa. Se o foco for transformar, é outra. Deixa eu dar um exemplo para melhorar isso aqui para você. Você acredita que alguém pode se tornar bom na sua profissão apenas com teoria? Vamos imaginar que eu vou dar uma aula teórica para uma pessoa que nunca dirigiu. E vou falar, olha, é assim, aquela placa significa isso, aquela placa significa outro. Dentro do carro vou explicar para ela como é que funciona cada ferramenta ali, cada parte do carro, onde que liga, onde desliga, ponto morto, pau. Beleza, tudo explicado. E a pessoa sabe tudo. Você pode perguntar qualquer coisa para ela que ela sabe. Põe ela dentro do carro e ela vai ser a sua motorista. Aquela pessoa vai dirigir para você, vai levar sua mãe junto, seu pai, seus filhos, para fazer uma viagem daqui para São Paulo. Você confiaria? Você confiaria? Está vendo a diferença entre informar e formar? Formar exige um pouco mais. Exige mais do que passar informação. Exige praticar algumas coisas. Terceira pergunta, seus ouvintes estão entendendo sua comunicação? Pergunta que eu, às vezes, fico em dúvida. Vocês entendem o que eu falo? Vocês conseguem perceber aonde que eu quero chegar? Para que eu falo o que eu falo? Espero que sim. Se não estiver entendendo, por favor, nos ajude. Ajude você, ajude a mim, para a gente resolver isso. Quarta e última, a pregação que está sendo feita em sua igreja tem promovido mudança na vida das pessoas? Essa você, por favor, vai responder. E se você ficar com vergonha de fazer isso de forma pública ali no chat, fala comigo em particular. Eu gostaria muito de ouvir. As pregações que você tem ouvido aqui, sejam aquelas feitas do púlpito lá atrás, ou as que você recebe através de mensagem, de textos, etc, são tantas, né? Tem transformado vidas, a sua vida, a vida da sua casa, a vida de pessoas que você conhece? Responde isso para a gente e vamos juntos buscando
a orientação do nosso Deus. Quero encerrar desejando a você um excelente final de quarta-feira e que Deus fale profundamente com você e que você esteja cada vez mais engajado aqui nesta igreja. Deus querido, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com meu irmão, com a minha irmã desta igreja e aqueles que estão aqui passando nesse canal também, que estão assistindo esse vídeo. Deus, por favor, abençoe a todos nós e nos ajude, Senhor. Nós queremos mais impressionar o Senhor, agradar o Senhor e comunicar vida na vida das pessoas do que apenas trazer informação. Peço que o Senhor nos dê essa habilidade e peço em nome do Senhor Jesus. Amém.